Olá, a partir de agora nós vamos dar continuidade ao Apocalipse. Nós estamos no Apocalipse 4 e o arrebatamento ele começa a partir do fim do Apocalipse 3 e o começo do Apocalipse 4, que começa o arrebatamento. Nós falamos dos animais, o primeiro animal, semelhante a um leão, o segundo, semelhante a um bezerro, o terceiro, semelhante ao rosto como de homem, e o terceiro, quarto, era semelhante à águia voando. Então são os 4 evangelhos aqui. Evangelho de São Mateus apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. São Marcos, o leão, é o animal semelhante a um bezerro, né? Que é o boi. O terceiro semelhante a um animal, o rosto como o rosto de homem, que é o Evangelho de São Lucas. São Lucas era médico, então ele apresenta Jesus na forma mais humana possível. E o quarto, João, que é uma águia voando, que é o Evangelho que mais enxerga o futuro e apresenta o Evangelho mais claramente, com visão além do alcance, como a águia consegue enxergar 1 quilômetro lá de cima. Assim foi João também, no seu Evangelho. Aqui no verso 9 do Apocalipse 4, e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, veja, o que estava sentado sobre o trono, mostrando que é somente uma pessoa que está lá sentado no trono. Se existe 3 deuses, cadê os outros 3 tronos? João só viu um trono e um só Deus sentado no trono. E este que estava sentado no trono era o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo é Deus. Então a doutrina das 3 pessoas já começa a cair por terra. A mentira, ela tem pernas curtas e não tem como você sustentar uma mentira. Fácil, principalmente com a Bíblia Sagrada. Se João viu só um, e hoje muitos pregadores falam que é 3, quem que vocês vão acreditar mais? Os pregadores de hoje ou João, que foi lá no céu, na 7ª dimensão, e viu ali tudo que aconteceria no futuro? Então só existe uma verdade, não existe vários caminhos, não existe várias verdades. A verdade é só um, irmão, somente a Bíblia. Todo homem é mentiroso e somente Jesus Cristo, as Escrituras, é a verdade. E vi 4 anciãos, 24 anciãos prostrados. Esses 24 anciões aqui são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, que estavam assentados sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas. Por tua vontade são e foram criadas. Uai, mas para aí. Vamos voltar aqui. Digno é o Senhor de receber glória e honra. Uai, mas não é o Pai dele que é digno de receber honra e glória? Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo, sentado sobre o trono. Então, o Senhor Jesus Cristo está sentado sobre o trono. E digno és o Senhor de receber glória. A glória só pertence a Deus, então quer dizer que Jesus é Deus. E honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Uai, mas Jesus criou todas as coisas? Uai, mas o Criador não é Deus? Uai, mas a Bíblia está entrando em contradição?
em relação ao que os pregadores pregam hoje, veja, digno é o Senhor de receber glória. Deus não dá a glória dele para ninguém, mas aqui Jesus está com a glória. Jesus está com a glória. Então Jesus é Deus e poder, porque tu criaste todas as coisas. Então Jesus Cristo criou todas as coisas, veja. Se Jesus Cristo criou todas as coisas, então Jesus Cristo é Deus e por sua vontade são e foram criadas. Na verdade, quem criou todas as coisas foi Deus, mas Deus é o Espírito Santo que estava em Jesus. Jesus é a carne. As pessoas têm dificuldade de enxergar a carne, que é visível. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Será que é tão difícil a gente entender isso? Jesus Cristo, ele mostra a imagem do Pai, porque Deus é Espírito. O Espírito é invisível. Então, para que Deus pudesse ser visível, ele mandou seu Filho Jesus e entrou naquele corpo chamado Jesus. Veja, quando João batizou Jesus, aquela pomba descendo em forma de espírito, e a voz dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar. Então Deus habitava ali, em Jesus, naquela carne, Jesus. Aquela carne, Jesus, mostra a imagem de Deus. Nós só podemos ver a imagem de Deus através de Jesus. Foi por isso que Tomé disse para Jesus. Tomé disse: mostra-nos o Pai. Isso é que nos basta. E Jesus disse para Tomé: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Tomé? Quem vê a mim, Tomé, vê o Pai. É o Pai que está em mim, Tomé. São João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Mateus 28, 19. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Se é dado todo o poder no céu e na terra, Senhor Jesus Cristo, então Deus ficou sem poder? Não. A Bíblia fala que toda a plenitude habitava nele, habitava em Jesus Cristo. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Vi na destra do que estava sentado, sobre o trono. Veja, sobre um trono. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Destra é a mão direita. E vi um anjo forte, bradando, com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém era digno de desatar os seus selos. O homem não podia. Por quê? Porque o homem cometeu pecado. Todo homem vem do pecado. Nós nascemos falando mentiras. E em pecado me concebeu, ó minha mãe. Os anjos não tinham dignidade para abrir o livro. Eles são anjos celestiais. Anjos celestiais são servos e outra. Tinha que ser um parente do homem. Para ser um parente do homem, porque Jesus, ele é nosso irmão. Ele se torna nosso irmão. Deus é Pai, mas o Senhor Jesus Cristo é a carne. E para ele ser carne, ele tem que ser o nosso parente, ele tem que ser o nosso irmão. Por isso que eu disse, na casa dos meus amigos, quando eu estiver lá no céu, que os judeus perguntarem onde adquiriu essas cicatrizes, ele dirá, na casa de meus amigos. Então Jesus Cristo, em carne, é nosso irmão. E o Espírito que dá nele é o nosso Pai. Então ele se torna humano, tinha que ser um parente, para que ele pudesse ser o Redentor.
e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João chorava muito, porque ninguém fora achara digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Veja, aqui o animal com cara de leão. Veja, aquilo que nós lemos ali atrás. É o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, ele representa como filho de Davi. Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Quando ele volta como leão da tribo de Judá, ele volta coroado. Ele volta como leão, rei da selva. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havia sido ferido de morte. E tinha 7 pontas. Quando Jesus foi morto, ali, era o cordeiro que estava sendo morto ali. Era o cordeiro. Mas quando ele volta, ele não volta mais como cordeiro. Ele volta como leão da tribo de Judá. Aquele olhar tranquilo dele já volta diferente. Ele já volta como juiz. Ou como olhos com chama de fogo. Ele volta como juiz. Quando ele veio aqui, por isso ele disse para os fariseus: se vocês pecar contra mim, terás o perdão, mas se pecares contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Por quê? Que agora, lá naquele momento ali, ele veio como cordeiro. Por isso ele diz Maria Madalena: porém nem eu te julgo. Mas agora, quando ele vir como leão da tribo de Judá, aí ele vem diferente. Ele veio como juiz. Ele vem para julgar. Quando ele veio como cordeiro, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate das nossas almas. Como havia sido morto, e tinha 7 pontas. Essas 7 pontas são as 7 eras da igreja, que o profeta vem emendar essas pontas. E 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja, enviado a toda a terra, que são os mensageiros. Paulo, Irineu, Martim, Columba, João Wesley, Lutero e William Branham. São esses 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos? Deus só tem um Espírito. Esses 7 Espíritos aqui são seus mensageiros. Veja, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Aqui é Jesus Cristo, tomando o livro da mão do seu pai. Mas quem é que estava no trono? Aqui é uma coisa simbólica. É simbólica. Então, quem estava no trono é o Espírito de Deus simbolicamente, porque Deus é Espírito. Então, quando fala aqui, isso aqui é simbólico. E veio e tomou o livro da destra, da mão direita do que estava sentado no trono. Que Jesus Cristo, ele passa a ter a autoridade de tomar o livro do trono. Ele é o único que tem essa autoridade. Que o Pai passa a autoridade para Jesus Cristo. E Jesus Cristo passa a ser a autoridade em carne, em corpo glorificado. É um homem que tem pernas hoje, tem pernas, tem braços. Antes não tinha. Deus era espírito, mas agora lá no céu ele está sentado no trono. Lá agora ele já tem uma figura de um homem em um corpo glorificado. Essa que é a diferença. Deus
que era espírito, ele se tornou em um ser com corpo glorificado, na imagem de um homem. E havendo tomado o livro, os 4 animais, que são os 4 evangelhos, São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João, e os 24 anciãos, que são os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos fundamento da igreja cristã, e os 12 patriarcas e os outros 12 são os 12 das 12 tribos de Israel. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro. O ouro significa o quê? Divindade, nós já ouvimos lá atrás. Cheias de incenso. O que é incenso? Incenso é adoração. Os 3 reis levaram ouro, incenso e mirra. O ouro representa a divindade de Jesus Cristo. O incenso representa a adoração. E a mirra representa a unção do corpo para ser morto, que são as orações dos santos. O incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo: dignos és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto. E como teu sangue, veja, porque fostes morto. Jesus foi morto, mas agora ele toma autoridade. Ele morrendo ali, ele toma as chaves do inferno e da morte. E ali ele agora passa a ser quê? É o Senhor Deus, através da figura de Jesus Cristo, através de um corpo glorificado. As pessoas têm dificuldade de entender a glorificação. Jesus foi glorificado, agora ele tem um corpo. Por isso que João viu Jesus. Se fosse antigamente, não viria a imagem. Quando Moisés pediu para ele aparecer, Moisés ouviu pelas costas a figura de um homem, representando que futuramente o Senhor Jesus Cristo se glorificaria. Na época de Moisés, ele não tinha uma forma. Ele era um espírito ali. Aí ele criou ali, naquele momento, uma forma de um homem para que Moisés pudesse vir. Porque Deus não pode ser visto. Deus está aqui, ele ocupa vários lugares ao mesmo tempo. Mas ele está lá glorificado também nos céus. E Deus, ele pode ocupar vários lugares ao mesmo tempo. Ele está nos céus, sentado no seu trono, em um corpo glorificado. Ele está na terra através de espírito. Ele está no ser humano através de espírito. Ele está na natureza. Por isso que as Escrituras dizem: se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer à terra, tu estás. Se eu descer abaixo das águas, tu estás. Aonde eu for, tu estás. E cantava um novo cântico dizendo: dignos é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto. E com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E eu olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor. Muitos anjos. Agora veja aqui, ó, que o arrebatamento já tinha acontecido. Ó. Ao redor, eu vi muitos anjos ao redor do trono, vírgula. E dos animais, veja, lá tinha até animais. Até animais tinha. E dos de milhões e milhares de milhares, aqui são seus eleitos. O arrebatamento já tinha acontecido. Aqui no Apocalipse, final do Apocalipse 3 e no começo do Apocalipse 4, onde tem um arrebatamento, aqui os milhões e milhares de milhares. Veja, não são anjos, os anjos são isso aqui, ó. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, vírgula. Aqui já muda de assunto. E dos animais, vírgula. E dos anciãos, que são os 24.
os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Aqui tem um ponto e uma vírgula. E era o número deles, milhões e milhares de milhares. Aqui são os eleitos, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Os 4 animais diziam, que são os 4 evangelhos, amém. E os viventes e os 24 anciãos prostravam-se e adoraram o que vive para todo sempre. Somente se pode adorar a Deus. Veja, e os anciãos estavam adorando o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo é Deus. Irmãos, analise as Escrituras, porque nela podeis conter vida eterna. Porque haveriam falsos profetas, falsos cristos. E isso está cumprindo na terra. Só tem uma maneira de escapar deles: é ler a Bíblia e crendo na Bíblia, entre a vida e a morte. Continue nos ouvindo e nós continuaremos amanhã no Apocalipse 6. Dê o seu like, passe este vídeo para outra pessoa que necessita desse estudo. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe.